Oi, gente! Muitas pessoas me perguntam como que é a prova para entrar no mestrado em aconselhamento genético da USP, então eu pensei em fazer um videozinho para explicar para vocês. Lembrando que eu fiz essa prova para entrar no mestrado em 2019, então faz algum tempo, então quando vocês fizerem a prova, podem ter algumas coisas que vão ser diferentes. Então, a prova, ela é uma vez por ano e vocês têm que ficar entrando no site do MPAG para ver quando que saiu o edital. O edital sai em torno de maio ou junho, e o processo seletivo inclui uma prova e uma arguição e tem que tirar 7 em cada um. Você pode ter se formado em qualquer área, não precisa ser na área da saúde, e inclusive você pode se inscrever se estiver no último semestre da graduação, então você não precisa nem ter se formado ainda. Sobre a prova, eu não me lembro direito, mas eu lembro que tinham sido 10 questões, todas elas eram subjetivas, então elas não eram questão de marcar X. Então, o lado bom disso é que você pode tentar ganhar alguns pontos, mesmo que você não saiba 100% ali a resposta. E eu não tinha achado difícil na época, mas eu não sou uma pessoa boa para vocês tomarem como base para perguntar isso, porque eu fiz biologia na faculdade e eu já tinha um mestrado em genética antes de entrar nesse mestrado na USP. Então, eu tinha uma base de genética e de biologia molecular muito boa, e eu ouvi gente dizendo, especialmente quem não era da área da saúde na graduação, que achou a prova difícil, porque eram pessoas da estatística ou da educação física, e ouvi gente da enfermagem também dizendo que teve dificuldade, porque no caso eles sentiram que tiveram que estudar muita coisa de biologia molecular que não era um foco no curso deles. Eu lembro que tinha uma questão que era basicamente para desenhar uma célula eucarionte e uma procarionte, dizia a diferença entre elas. E eu lembro também que tinha uma questão que era basicamente para desenhar um quadrado de Punnett, então para dizer a quantidade de moscas ou de coelhos com determinada característica na geração X, com base num cruzamento dos indivíduos com genótipo XY. Eu vou deixar um link aqui desse site, que vocês podem olhar algumas questões antigas do Enem, e eu diria que essa questão aqui era mais ou menos a questão que eu tive que fazer na prova da USP. Aqui já tem uma outra questão que eu diria até que é mais difícil do que a questão que eu tive que fazer na USP. Então, quando a gente fala assim de alelos letais ou de epistasia, esse tipo de coisa, já seria uma coisa que eu veria na prova do Enem, mas que eu não vi o nível de dificuldade na prova da USP. Então, a minha dica é você olhar as provas antigas do Enem, as questões de genética especificamente, e se você conseguir fazer essas questões, você vai estar mais do que bem preparado para fazer a prova da USP, porque eu acho que algumas das questões do Enem eram ainda mais difíceis do que as questões que eu fiz, né? Lembrando, em 2019. Mas é isso. A minha dica, então, é fazer as questões antigas do Enem e basicamente olhar a bibliografia, porque se vocês olharem a bibliografia no edital, vocês vão ver o que eles estão esperando que você saiba de biologia molecular e de genética humana. E não tem mistério, eu achei a prova justa e sensata, e basicamente o que você tem que saber é realmente os fundamentos da biologia molecular e de genética humana, e não é nada específico mesmo para a área de aconselhamento genético. Então, tá certo que eu fiz a prova em 2019, mas eu não imagino que na prova do ano que vem ou do futuro eles vão te perguntar quais que são os genes que estão associados com a osteogênese imperfeita, ou quais que são os sintomas da fibrose cística. Nem nada situacional do tipo, o que você faria se os pais de uma menina de 14 anos com síndrome de Turner não quisessem contar para ela sobre o diagnóstico, eles quisessem esperar até ela fazer 16 ou 18 anos. Então, basicamente, nessa prova, eles querem saber se vocês sabem os conceitos básicos, e aí, durante o curso, eles vão se aprofundar nesses conceitos. Eu tenho até um vídeo que eu fiz sobre as coisas mais legais que eu aprendi durante o mestrado, então vocês podem ter uma ideia de como que eles vão aprofundar em alguns conceitos. Mas sobre a prova é isso, eu não acho que tem um mistério, infelizmente é olhar a bibliografia e estudar, e você pode ter uma noção se você está chegando no nível decente, né, para fazer essa prova com base nas questões do Enem. Essa é a minha dica. E você precisa tirar no mínimo 7 para passar nessa prova e ir para as próximas etapas.
Antes de falar da arguição, eu vou comentar um pouquinho sobre o certificado de inglês, e é nesse momento que eu queria dar parabéns para a USP, um muito obrigado, porque eles falam aqui sobre os certificados de inglês, eles aceitam vários certificados diferentes, e inclusive eles mencionam que não há prazo de validade para os certificados que comprovam a proficiência em língua inglesa. Para quem nunca fez essas provas de inglês, saiba que elas são caras. Em 2017 eu paguei R$ 800 para fazer o TOEFL e elas não são em qualquer cidade também, então você tem que ficar de olho porque às vezes você vai ter que viajar para ir lá fazer aquela prova num local específico. E algumas dessas provas também, elas têm validade de 2 anos, que é o caso do TOEFL e do IELTS. Então eu queria dar parabéns para a USP por deixar uma coisa bem mais inclusiva. Quando você considera que a pessoa fez uma prova dessas e ela nunca mais tem que fazer de novo, isso ainda vai ser aceito, isso é bem diferente. Dessa lista aqui, eu acho que o FCE é o mais fácil, mas se você pretende se inscrever para algum estudo no exterior, eu recomendaria você fazer o TOEFL ou o IELTS, porque aí outras universidades consideram ele, então você vai poder usar ele para, enfim, se inscrever em 2 ou mais lugares diferentes. Só que o FCE não tem validade, então tem várias outras coisas que você tem que levar em consideração, como eu mencionei ali, né? Tem a cidade que está disponível para fazer aquela prova, o preço da prova, a validade dele, se é aceito em outros lugares. Mas no final das contas, a minha experiência é que não faz nem muita diferença se o diploma tem validade ou não, porque geralmente as próprias universidades, elas requerem que o resultado tenha menos de 2 anos. Então, basicamente, para eles terem uma noção de que você fez aquela prova ali 10 anos atrás, mas talvez o seu nível de inglês tenha decaído. Então, as universidades querem ter um resultado um pouco mais recente. Mas é isso, eu achei muito bom da parte da USP não fazer esse requerimento, né? Porque, como eu disse, dependendo da prova, ela pode te custar R$ 800, isso anos atrás. Então, é uma prova bem cara. Sobre a arguição. A minha experiência com a arguição eu achei muito esquisita. Então, se vocês olharem no edital, vocês podem ver que eles dizem que a prova de arguição vai ser aplicada aos candidatos que passaram na primeira parte, né, na prova, com pelo menos 7, e versará sobre o histórico escolar e as atividades extracurriculares. Então, eu estava esperando que eles fossem me perguntar por que você quer fazer esse curso, qual que é a sua experiência com aconselhamento genético, o que te atraiu nessa área, qual que é o seu projeto. Tanto é que eu tinha me preparado muito para essa pergunta, porque eu não tinha um orientador, eu tinha pensado num projeto meio uma continuação do meu projeto anterior, mas eu fui muito pega de surpresa nessa entrevista, nessa arguição. Por que eu fui pega de surpresa? Eu entrei lá achando que eles iam fazer esse tipo de pergunta e eu pedi para passar na frente de um colega, porque eu não morava em São Paulo, né? Então eu tinha um voo de volta para Brasília. Então eu já entrei lá e, né, assim, tipo, gente, desculpa, né, passar na frente, mas é porque eu tenho um voo e tal. E aí elas chegaram perguntando coisas do tipo, mas por que você marcou esse voo para hoje, sendo que você sabia que tinha a prova da USP, né? E aí eu falei, então é porque eu tenho uma prova hoje à noite também, eu tava na escola de música, aí aquela prova já tinha sido marcada antes, né? Tive que explicar esse tipo de coisa. E aí elas me fizeram perguntas, assim, sobre basicamente o meu comprometimento, né? Então, eu senti que eu já tinha que me justificar sobre sobre a data da prova da USP ter caído no mesmo dia da prova da escola de música e que eu tinha que voar de volta para Brasília. E aí eles me perguntaram, e como é que você vai fazer? Sua família não é daqui, você vai faltar aula porque tá com saudade dos seus pais? Elas me perguntaram desse jeito. E como é que você vai vir para a USP, que você já tem lugar onde morar, você vai ter que faltar aula porque vai perder ônibus? Me perguntaram assim, eu achei muito esquisito. E aí me perguntaram também, e como é que você vai se sustentar, né? Porque você sabe que o curso tem 2 anos e infelizmente a gente não tem como te oferecer bolsa. Como é que você vai se sustentar aqui em São Paulo? Onde é que você vai morar? Como é que você vai vir para as aulas? Vai ficar com saudade da sua família, sabe? Perguntaram esse tipo de coisa. E aí eu não estava preparada para esse tipo de coisa, mas eu tinha uma resposta para tudo. Aí, eventualmente, eles perguntaram algumas coisas do meu currículo. Eu lembro que eu recentemente tinha ido numa conferência nos Estados Unidos, então isso foi em 2019, a conferência foi no ano anterior.
E aí eu lembro que foi uma pergunta que eu fiquei me sentindo confiante, porque as pessoas estavam, né, mexendo a cabeça, parecia que elas estavam concordando com o que eu estava falando. E basicamente me perguntaram o que, que eu achei da conferência, o que, que eu aprendi lá, e eu falei que eu me senti em casa, porque tiveram algumas práticas durante algumas apresentações, né? Então era uma parte teórica ali, depois tinha uma partezinha prática para você testar o que você conheceu. E eu falei para elas que, nossa, foi muito bom conversar com os aconselhadores ali, porque eu senti que eram pessoas muito mente aberta e que eu sinto que no Brasil tem muito médico que fala com você, tipo, eu já sei qual que é a resposta aqui, você vai fazer isso, você vai tomar esse remédio, você vai fazer esse teste. E que lá na conferência eu senti que os aconselhadores, eles conversavam com você e queriam, junto com você, chegar na melhor opção para você, se você quer fazer aquele teste ou não, porque o aconselhador, na cabeça dele, ele não sabe o que é melhor para você, porque você tem todo um contexto, né? Então eu falei isso, as pessoas mexeram a cabeça assim, eu fiquei tipo, ai, que bom, essa resposta eles gostaram e eles concordam comigo. E aí a entrevista estava acabando já e elas praticamente tinham esquecido de perguntar do projeto, eu já estava levantando para sair e uma delas falou, não, espera, a gente nem perguntou do projeto dela. E aí eu sentei de novo, elas falaram, enfim, a gente leu aqui o título do seu projeto, mas E aí eu tinha dado acho que 3 nomes ali, ou então eu tinha só deixado o nome da Maiana, porque eu conhecia o nome dela porque eu tinha visto ela no Fantástico, eu vi que ela estava na lista ali de orientadores, né? Mas enfim, eu não sabia de nenhum orientador, então tá aí a minha dica para vocês também. Não precisa chegar com um projeto, não precisa chegar com um orientador, mas é muito melhor se já na entrevista você já tiver conversado com alguém e você já entrar no curso com um orientador, porque eu fiquei acho que um mês conversando com pessoas até eu achar um orientador para poder começar o meu projeto e nenhum orientador tinha vaga mais. Então, assim, para a prova, você não precisa de um projeto nem de um orientador, porque eu entrei sem isso, mas eu, né, como eu disse, o meu currículo era muito bom, eu já tinha um mestrado antes, mas é isso, a minha recomendação é se você já puder conversar com um orientador antes e já entrar no curso, já passar na arguição com um projeto ali na sua cabeça, melhor. Mas aí eu expliquei que, eu pensei na Maiana aqui porque eu conheço ela de nome, mas eu não tenho muita ideia se ela trabalha com isso. Eles me disseram, não, ela não trabalha com isso. E aí eu falei, mas tá, o projeto eu pensei nisso porque quando eu fiz o meu primeiro mestrado, eu tava trabalhando com isso, a gente achou algumas coisas, mas a gente não achou outras, então a minha lógica é que a gente faria o próximo teste para, enfim, achar coisas nas pessoas que a gente não achou coisas antes. Claro que eu não falei assim, né? Mas enfim, aí essa foi minha resposta e aí a minha arguição acabou. Mas é por isso que eu achei que a minha arguição foi tão esquisita. Foi o tom que as pessoas me perguntaram algumas coisas e coisas que eu achei, assim, umas coisas assim meio pessoais, sabe? Mas é isso. Eu acho que faz sentido que elas quisessem estar passando ali uma fachada de ser muito durona e de cobrar bastante, porque querem basicamente selecionar pessoas que são organizadas e comprometidas, né? Então eu acho que foi por isso que eu fui selecionada também, porque elas me perguntaram algumas coisas, acho que porque estavam com medo de eu largar o curso no meio, porque eu não teria dinheiro para me sustentar em São Paulo, que é compreensível. E era uma coisa que eles tinham muito receio quando o curso começou, né? Porque realmente você fazer um curso ali de 2 anos e não ter como pagar a pessoa ali para ela se manter numa cidade cara como São Paulo, eu entendo a preocupação das pessoas. Eu não sei como tá a questão da bolsa, mas se isso é um problema para vocês, perguntem sobre a parte de bolsa quando vocês fizerem a arguição, ou enfim, juntem dinheiro, ou perguntem sobre a possibilidade de fazer, de trabalhar enquanto vocês fazem o curso. Quando eu fiz a arguição, eles deixaram bem claro que esperam que as pessoas não trabalhem enquanto fazem o curso de 2 anos, mas, sendo bem sincera, durante o meu curso, praticamente todo mundo trabalhava enquanto estudava também. Talvez no primeiro semestre, talvez até no segundo a pessoa não trabalhava, mas eventualmente a pessoa começava a trabalhar e fazer o mestrado ao mesmo tempo. Ninguém ficou ali 2 anos só sendo sustentado ali com poupança ou com dinheiro dos pais.
Mas enfim, essa foi a minha experiência durante a arguição, foi bem esquisita, mas para vocês provavelmente vai ser muito diferente, até porque o currículo de vocês vai ser diferente, né? Mas a minha dica então é, você tem que tirar 7 também, então a minha dica é vocês pensarem nas perguntas, não só em questão de projeto, mas relacionado com o seu currículo, então se você já trabalhou com alguma coisa de genética ou enfim, alguma coisa relacionada a aconselhamento, se você fez psicologia, alguma coisa assim, se fez trabalho voluntário, pratique essas possíveis perguntas com alguém para você estar confortável na hora de falar, não só relacionado à genética, como também ao aconselhamento, ou enfim, como eu disse, trabalho voluntário, mas também se preparar para as possíveis perguntas que eles podem te fazer com relação a como se manter, especialmente se for uma cidade diferente da sua, né? Para eles terem noção do seu nível de comprometimento, para saberem que você não vai largar o curso na metade. E para concluir esse vídeo, então, eu vou dar algumas dicas caso você queira fazer a prova da USP. A primeira é, pense bem se você quer fazer esse curso. Então, quem me conhece, quem acompanha aqui o canal sabe que a minha experiência não foi muito boa. E um dia eu planejo fazer um vídeo explicando por que eu não recomendo o curso da USP. Então eu recomendo que vocês olhem as outras opções. Eu ouvi dizer que tem um curso em Campinas que parece bom. Eu não conheço, mas então eu recomendo vocês darem uma olhada para conhecerem as opções de vocês antes de vocês se comprometerem a fazer ali um curso de 2 anos que depois vocês podem ver que não é exatamente o que vocês gostariam. E essa é uma dica que eu tenho para vocês também se vocês ainda não estão na graduação. Antes de vocês escolherem fazer aquele curso de graduação, dê uma olhada ali no currículo, nas matérias que você vai fazer, também dê uma olhada no mercado de trabalho depois, né? Eu tenho um vídeo falando aqui sobre o salário do aconselhador, né? Então, tanto para graduação quanto para pós, eu recomendo vocês darem uma olhada nas opções de vocês antes de vocês se comprometerem a um curso. Minha outra dica, que muita gente não sabe, que é uma possibilidade, é fazer uma matéria como aluno especial. Então, nesse curso de mestrado da USP, de aconselhamento genético, você tem as aulas, mas você tem estágios supervisionados também. No caso, você não vai poder fazer os estágios supervisionados se você não for aluno do curso, mas uma coisa que você pode fazer é fazer uma matéria como aluno especial. Eu não sei direito como é que funciona, eu acho que você tem que se inscrever e você tem que, enfim, ser aceito, porque tem um limite máximo de alunos em cada matéria. Mas é uma possibilidade que você pode fazer, você pode pegar uma matéria só, e isso vai te dar uma noção de como que é a aula na USP e um pouco de noção de como que é chegar até o Instituto de Biociências para ter aquela matéria. E você já pode dar uma acelerada no currículo também, né? Então você pode fazer essa matéria antes e aí depois, em vez de ter que pegar 5 matérias, você só tem que fazer mais 4. Então é um jeito de não ter que se mudar para São Paulo e ficar morando lá tanto tempo. Você só fazer as viagens ali de, enfim, avião, de ônibus, o que for, para fazer aquelas matérias sem que você tenha que morar em São Paulo durante os 2 anos. Inclusive, durante o meu semestre, teve uma menina que eu acho que ela já tinha acelerado umas 3 matérias, e aí ela só ficou voando de Curitiba para São Paulo para fazer aquela matéria de sexta-feira de manhã, e depois ela voltava, fazia alguns estágios também, mas aí depois voltava para Curitiba, e acho que ela só morou em São Paulo mesmo, acho que uns 3 ou 6 meses. Minha terceira dica é, se você for mesmo fazer a prova, estudar com a bibliografia, porque como eu expliquei, não tem mistério, tá ali bem descrito o que você tem que saber, e também estudar com as questões do Enem. Minha quarta dica é pesquisar sobre os certificados de inglês antes de vocês fazerem a prova também. E por fim, pensem nas respostas que podem perguntar para vocês durante a arguição e pratique com alguém para que você esteja confortável respondendo na hora que aquelas questões vierem para você. E só lembrando que eu fiz essa prova em 2019, então faz um tempo. E se você passou pela prova da USP, comenta aqui, porque eu tenho muita curiosidade de saber se continua do jeito que eu descrevi, se a sua experiência foi parecida, se você achou difícil fazer a prova e a arguição. E eu tenho certeza que as pessoas que assistem esse vídeo vão apreciar ler aqui nos comentários também sobre a experiência de outras pessoas. E se você quer que eu faça um vídeo contando um pouco da minha experiência durante o curso e por que eu não recomendo o curso da USP, dá like nesse vídeo, comenta, compartilha, e se esse vídeo tiver 1.467 likes, que é a quantidade de dias que eu passei sofrendo durante o curso, aí eu faço o vídeo. Piadas à parte, eu espero que esse vídeo ajude vocês a se preparar para o processo seletivo.